Olá, eu sou Arthur Nestrowski, estou aqui com a maravilhosa Paula Morelenbaum para conversar com vocês sobre a longa arte de Antônio Carlos Jobim. E agora, finalmente, chegamos ao repertório da Bossa Nova. Quando eu vou cantar, você não deixa. E sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você tão bonita, mas sua beleza também pode se enganar. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar. A canção que nós fizemos aqui, um pedacinho, é fartamente conhecida, claro, Desafinado, é uma parceria de Tom Jobim, não com Vinícius de Moraes, mas com Newton Mendonça. Essa é uma canção que tem um traço particularmente importante, ele está muito em evidência no que nós ouvimos, e que vai ser muito importante para várias outras canções da Bossa Nova, que é a relação entre música e poesia, entre a poesia cantada e a melodia e a harmonia. É claro que aqui, essa é uma canção, como Samba de uma Nota Só também, altamente irônica, né? Uma das principais ironias é que para cantar desafinado, você tem que ser muito afinado. Você tem que ser João Gilberto ou Paula Morelenbaum. Tentem cantar no chuveiro e vamos ver como vocês se saem. Prestem atenção nessa melodia. Isso já é estranho, vamos voltar a isso. E agora eu desafio vocês. Como é que é? Nossa, mas é isso mesmo. Poxa. Isso é um tipo de melodia, no mínimo, aberratória, para dizer o mínimo. São raríssimos exemplos de canção popular com uma melodia tão cromática, né? tão ardilosa, né? E tão construída, porque isso não, ela soa natural para a gente, porque nós estamos tão acostumados a ouvir uma canção como Desafinado. Mas quando você tenta cantar, você se dá conta do quanto de artesanato tem nisso. Se você disser que eu desafino amor, só que esse amor tem que ser muito afinado. É uma nota desafinada afinada, ela faz a piada funcionar. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. A gente nem pensa, porque a música é tão conhecida de todos nós, que a gente não pensa no que ela tem de extravagante mesmo, né? Isto causava ainda mais impacto quando essa canção surgiu, na virada ali da década de 60. Mesmo antes, Chega de Saudade, que é também uma canção tão conhecida, é estranho da gente pensar, mas existem inúmeros relatos daquela época que as pessoas ouviram a gravação famosa de João Gilberto em 1959, de Chega de Saudade, e era uma coisa que nunca se tinha imaginado. Era um mundo novo que se descortinava ali. Caetano Veloso, Chico Buarque, todos falam de ouvir João Gilberto cantando Chega de Saudade. E a gente nem entende por quê, porque se tornou tão central no cânone brasileiro. Mas vocês têm que lembrar o seguinte... Vamos fazer Chega de Saudade como teria sido se fosse um samba-canção.
ou se fosse um samba em vez de uma bossa nova. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Eu tô fazendo uma levada meio Nelson Cavaquinho. Vira uma música totalmente diferente. A melodia em si já é uma melodia tortuosa, cheia de curvas que não seriam comuns. Agora, quando você também transforma a batida do samba-canção, ou do samba mesmo, na batida da bossa nova... Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Eu sabia que eu podia confiar nela. Posso mais sofrer. É uma dessas notinhas também. As pessoas tendem a cantar posso mais sofrer, como se fosse um samba, mas é posso mais sofrer. É essa notinha estranha. As harmonias... Isso aqui não é harmonia de samba. Isso são acordes jazzísticos ou acordes impressionistas adaptados, né, convertidos para a música brasileira. A letra em si também, a letra de Vinícius de Moraes, traz para a letra da canção com enorme naturalidade concisões e arrojos e rimas internas que não seriam comuns até esse momento. Existe ainda um outro componente, o início da segunda parte. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Nós passamos de uma tonalidade menor, como se chama, vocês sentem que é uma coisa mais fechada, mais, vamos dizer, sombria, para uma coisa aberta, para uma tonalidade maior. Isso vai ser muito característico de Tom Jobim. Fazer este jogo entre tonalidades menores e tonalidades maiores. E, de novo, a letra conversa com isso. Mas se ela voltar, a felicidade. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Então, este jogo entre verso e composição vai ser crucial para o tipo de canção que a gente se acostumou a pensar como as canções da Bossa Nova. Elas são canções tão conhecidas e elas se dão a nós de forma tão generosa, tão construidamente espontânea. Era Antônio Cândido quem falava que a espontaneidade foi a construção mais maravilhosa de Vinícius de Moraes. A poesia de Vinícius de Moraes tinha uma espontaneidade construída. É a mesma coisa, essas canções aparecem como se fossem as coisas mais simples, caindo da árvore. Mas, na verdade, quando você vai olhar de perto, elas têm uma construção muito sofisticada, cheia desses pequenos traços que eu estou mostrando para vocês, e com esse jogo entre poesia e música, que era inovador, moderno, mas uma modernidade ao mesmo tempo avançada e leve, né? Outro exemplo também muito conhecido. Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. O que a gente tem aqui? Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. E é só uma nota. É inacreditável. Por que isso funciona? Se você simplesmente tocasse a melodia, e quase eu fico tentado a botar melodia entre aspas. Eis a melodia de samba de uma nota só. É uma nota só. Quando entra outra, essa outra é consequência do que acabo de dizer. E volta para a primeira. Como eu sou a consequência inevitável de você. E aí?
Quanta gente existe por aí que fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada, não sobrou nada. O que aconteceu agora? É a escala musical inteira. Já me utilizei de toda a escala musical. Então você saiu de uma notinha só para a escala inteira. E é exatamente disso que fala a letra. E por que funciona? Porque as harmonias de Tom Jobim vão colorindo cada notinha dessas. Ela é a mesma nota, mas ela tem um sentido que evolui porque a harmonia caminha. E a harmonia caminha de um modo também que é típico de Tom Jobim, com inúmeros pequenos detalhes. Por exemplo, violonistas tocam isso assim. Tudo certo, exceto os últimos acordes. Porque o que Tom Jobim escreveu... Agora... São 2 acordes e não só um. É cheio dessas minúcias. Agora... É cheio desse pequeno veneno dentro da harmonia que vai criando uma espécie de vida subaquática da harmonia e contribuindo sentidos. Isso, coisas que às vezes a gente nem percebe em gravações, porque ele mesmo não fazia questão de chamar a atenção para essas maravilhas todas que a gente percebe quando de fato vai olhar as partituras, por exemplo, do Cancioneiro Jobim, onde tudo está perfeitamente grafado. Nós não podemos, nesses nossos encontros aqui, deixar de mencionar brevemente que seja, mas talvez nem tão brevemente, merece um comentário um pouquinho mais detalhado, a Canção das Canções, a canção mais conhecida de todas de Tom Jobim, mais de 500 gravações mundialmente até hoje, que é Garota de Ipanema, né? Essa é uma canção, de novo, ela ficou tão tocada, ela se tornou tão conhecida de todos nós, que perdeu parte da sua riqueza e do seu encanto. A gente ficou anestesiado para as maravilhas poéticas e musicais de Garota de Ipanema. Vamos fazer só o comecinho e aí eu vou contar para vocês um pouco a história dessa letra, que não é exatamente um guardanapo de papel ali no Veloso. Isso aí é o mito que eles criaram. Na verdade, a música levou muito mais tempo para ser construída. Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Já vamos chegar na parte B. Uma coisa de cada vez. Primeiro, esta não foi a primeira letra que Vinícius de Moraes fez. Várias outras versões, versões que não casavam com a música, né? Essa música não teria feito sucesso algum com as primeiras versões, a despeito do mito que Vinícius mesmo gostava de propagar, de que eles teriam feito essa música em 15 minutos, vendo a menina que passava ali na esquina de Ipanema. A história é boa, mas na verdade, esta menina que passa é um tema da poesia de Vinícius de Moraes que já vinha, pelo menos de forma registrada, num poema formalmente impresso, que está na sua antologia poética, desde 1938. Tem um poema de Vinícius de Moraes que chama-se A Mulher que Passa, que é de 1938. E ali ele diz o seguinte: meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios. Tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Continua, continua. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Como te adoro, mulher que passas. Que vens e passas. Que me sacias dentro das noites, dentro dos dias. Que vem e que passa. Isso já estava lá em 1938.
Ou seja, ele vê ali a vida, a juventude que passa de um homem que já não é mais jovem. Esse, na verdade, é um tema milenar. Isso está na poesia latina, isso aparece na Renascença, isso vai aparecer na poesia de Vinícius de Moraes. Quando finalmente ele foi fazer Garota de Ipanema, todo esse legado está lá. Toda essa ancestralidade poética dos outros, é isso que está por trás, não é menos que isso que está por trás de Garota de Ipanema, ao mesmo tempo em que isso se dá de uma forma tão natural. Agora tem um outro elemento importantíssimo. De novo, se a gente for ver simplesmente a melodia, reduzida à sua essência, sem os acordes, não é nada, né? Isso é característico da arte de composição de Tom Jobim. Partir de um elemento que é praticamente um elemento neutro, poucas notas, 2 notas, 3 notas repetidas, mas conferir um desenho rítmico, acentos e harmonias que tornam esses elementos mínimos, que nem são propriamente uma melodia, a coisa mais encantadora. Não só isso, essa melodia, esse tipo de tema repetido, realmente sugere o movimento, não é? Sugere a menina que passa. Por que a canção é tão comovente, né, tão cativante? Ela depende da parte 2. A parte 2 é crucial, porque a parte 2 faz uma coisa muito diferente. Do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda e agora avançamos. Que eu já vi passar. E agora? Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. É um tipo de melodia muito diferente do outro. Antes a gente tinha o caminhar da menina. Olha que coisa, né? Olha que coisa mais linda, que coisa que vem e que passa. É a menina que está caminhando. De repente, é como se fosse uma cena cinematográfica. Aqui a gente fez um close. A gente fez um close no poeta. Não é mais a menina. Aqui o que a gente tem? O próprio poeta, a câmera virou de lado. Não está mais vendo a menina que passa, está olhando para o homem que lamenta. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. E ainda mais. Ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. E agora, voltamos. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Esse é o acorde que ele faz. Então, esta canção é muito mais do que parece quando a gente ouve ela tocada, vamos dizer, no elevador. Hoje nem toca mais no elevador, mas tocava antigamente. Mas esse tipo de relação muito fina, trabalhada, construída entre poesia e composição é característico da Bossa Nova. E a Bossa Nova, naquele momento, trouxe para a composição de canção urbana no Brasil uma riqueza inédita, né, harmônica, um tipo de trabalho de construção da canção também inédito, uma riqueza poética que vai se tornar fundamental, né, para as gerações que vêm logo a seguir, porque é bom lembrar de novo que a Bossa Nova
Todas essas maravilhas foram compostas num período de aproximadamente 5 anos. E logo depois a gente já tinha Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Tom Zé, Edu Lobo, uma quantidade impressionante de talentos jovens que já não eram compositores de bossa nova, embora todos tenham bebido de modo mais ou menos direto nas lições de poesia de Vinícius de Moraes, nas lições de canto e de acompanhamento de João Gilberto e nas lições do maior compositor de canções do repertório brasileiro, Antônio Carlos Jobim. A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Mas é muito importante essa parceria para Tom Jobim, porque este jovem parceiro, Chico Buarque, tinha, incrivelmente, o hoje octogenário Chico Buarque tinha só 24 anos. E essas letras deram, por assim dizer, o estímulo, o impulso que Tom Jobim precisava para se desligar da bossa nova. Pois é, fico dito e redito por não dito, e é difícil dizer quem dera.